Imagine acordar em um país onde o preço do seu carro novo acaba de subir $20.000, não porque a tecnologia melhorou, nem porque o carro é mais seguro, mas porque o presidente decidiu que sim. Agora imagine que essa mesma decisão começa a desestabilizar alianças internacionais, aumentar a tensão entre nações aliadas e colocar trilhões de dólares em risco. Foi exatamente isso que Donald Trump fez no primeiro mês após retornar à Casa Branca em 2025. E isso é só o começo. Na manhã em que o anúncio foi feito, as bolsas globais titubearam, empresas de logística pararam para recalcular custos, e diplomatas de Ottawa e Bruxelas convocaram reuniões de emergência. Mas enquanto o mundo prendia a respiração, Trump sorria. Com um discurso transmitido ao vivo e ovacionado por apoiadores, ele declarou: "Negócio é guerra. E se querem vender carros aqui, que venham construir aqui. Se não, 25% de tarifa." Era a repetição de uma velha estratégia. Mas dessa vez havia algo diferente. Não se tratava apenas de tarifas contra a China ou ameaças vazias em redes sociais. Tratava-se de um ataque direto aos dois maiores aliados econômicos dos Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia. Donald Trump retornava à presidência com um plano que não visava apenas proteger a economia americana, ele queria redefinir as regras do comércio global. Sob a narrativa de America First, ele estava disposto a incendiar as pontes comerciais que ligavam os Estados Unidos ao restante do mundo. Nas entrelinhas da bravata presidencial, escondia-se uma estratégia construída não sobre números, mas sobre narrativas. Trump apostava tudo em uma única carta. A ideia de que tarifas protegem empregos americanos, que, ao dificultar a entrada de produtos estrangeiros, os Estados Unidos forçariam empresas a produzirem internamente, que o protecionismo traria prosperidade. Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump aplicou tarifas semelhantes sobre o aço, o alumínio e até máquinas de lavar. O resultado? Algumas fábricas americanas realmente se beneficiaram por um tempo, mas os custos foram sentidos por todos os lados. Os consumidores pagaram mais, as empresas cortaram investimentos e aliados retaliaram. Agora, em 2025, ele estava dobrando a aposta. Dessa vez, o alvo era maior: automóveis, um dos setores mais integrados do planeta. Um único carro pode conter peças fabricadas em 5 ou 6 países diferentes. Cortar esse fluxo com tarifas é como tentar consertar um relógio com uma marreta. O ataque não se limitou aos produtos. A retórica de Trump deixou claro que qualquer tentativa de cooperação entre o Canadá e a União Europeia seria vista como agressão econômica contra os Estados Unidos. Ele acusou abertamente Ottawa e Bruxelas de conspirarem para enfraquecer a economia americana. Isso não é só protecionismo, isso é ruptura diplomática. E neste ponto, a política comercial se transforma em algo muito mais profundo. Uma luta por poder, influência e soberania. Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, respondeu com firmeza: "A soberania canadense não está à venda, nem ao som de ameaças, nem ao peso de tarifas." Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi ainda mais direta: "Não seremos intimidados." Era o prenúncio de uma reação coordenada. Um novo eixo poderia estar se formando. E o mais irônico: a agressividade de Trump estava fazendo exatamente aquilo que ele mais temia: unir os aliados contra os Estados Unidos. Internamente, Trump sabia que seu eleitorado responde a gestos simbólicos de força. Atacar a China funciona. Atacar o México também. Mas agora, ele precisava de um inimigo maior. Trump não está falando apenas com economistas. Ele está falando com o trabalhador da linha de montagem em Detroit, com o fazendeiro no Kansas, com o motorista de caminhão na Geórgia, pessoas que há muito tempo sentem que o mundo mudou e deixou elas para trás. E quando Trump diz: "Eu estou colocando os Estados Unidos em primeiro lugar", ele está oferecendo algo que muitos políticos deixaram de oferecer: a ilusão de controle. Mesmo que para isso, o preço seja uma guerra comercial de proporções globais. Os carros ficarão mais caros. As peças sobressalentes também. As tarifas se infiltram no preço do leite, do vinho, do refrigerador. E mesmo que o produto não venha da Europa ou do Canadá, a cadeia de produção global é tão entrelaçada que qualquer abalo em um elo afeta todos os outros. Microempresas, agricultores, indústrias que dependem de exportações para o Canadá ou a União Europeia, todos serão impactados. E à medida que os parceiros comerciais reagem, retaliam e buscam novas alianças, os Estados Unidos podem se ver isolados. Mas o que torna tudo ainda mais alarmante é a ausência de um plano de longo prazo. Não há previsão de quando as tarifas terminam. Não há indicadores claros de quais metas devem ser atingidas. Não é uma guerra por território, nem por religião. É uma guerra por cadeias de produção, por mercados, por influência. Você já se perguntou quanto custa uma decisão presidencial? Não estamos falando de votos, de reputação ou de manchetes. Estamos falando de valor real, dinheiro, empregos, segurança financeira.
Agora imagine que uma única decisão, feita ao som de aplausos e slogans populistas, possa colocar em risco 1,830 trilhão de dólares. Essa é a cifra monumental que Donald Trump, com sua canetada tarifária, escolheu ignorar. Enquanto o mundo ouvia a palavra tarifa e pensava que aquilo era apenas uma questão de diplomacia ou economia de alto nível, a realidade é outra. O impacto dessas tarifas já começou a chegar no seu bolso, na sua vida, na sua rotina. Imagine uma família de classe média em Ohio planejando trocar de carro. Eles visitam a concessionária, fazem test drives, calculam o financiamento. Até que descobrem que o modelo que cabia no orçamento agora custa $12 mil a mais, sem aviso. Ou pense em uma pequena fábrica na cidade de Brampton, no Canadá, que fornece peças automotivas para montadoras dos Estados Unidos há 20 anos. Um negócio familiar, com 40 funcionários. Quando a tarifa de 25% entrou em vigor, o contrato foi suspenso. A montadora americana começou a procurar fornecedores internos. A fábrica canadense demitiu metade da equipe. Esses não são casos isolados. São o retrato de uma realidade que cresce a cada dia. E tudo isso porque, em nome do orgulho nacional, alguém decidiu que o comércio global era uma ameaça e não uma ferramenta. Os Estados Unidos não estão punindo os outros. Estão punindo a si mesmos. Só com o Canadá e a União Europeia, os Estados Unidos movimentam juntos quase $2 trilhões por ano. Isso não é apenas uma cifra abstrata. São empregos, exportações, importações, serviços, trocas tecnológicas, investimentos bilaterais, cooperação científica e, sim, produtos acessíveis para a população americana. Em 2024, o comércio entre Estados Unidos e União Europeia atingiu $930 bilhões. A União Europeia foi responsável por 20,6% das exportações americanas e por 13,7% das importações. Países como Alemanha, Itália, Irlanda e França são pilares desse intercâmbio. E o Canadá? $900 bilhões em comércio bilateral, maior comprador de produtos americanos no mundo, destino número 1 de exportações em 34 estados dos Estados Unidos. Uma rede de interdependência construída ao longo de décadas, de maneira estratégica e mutuamente benéfica. Trump acredita que pressionar aliados vai forçá-los a ceder, que a dependência econômica deles aos Estados Unidos os torna vulneráveis. Mas essa leitura ignora algo essencial. Eles também têm alternativas. E, mais do que isso, têm orgulho. Imagine a União Europeia e o Canadá unidos, traçando uma estratégia de resistência. Uma parceria que envolva a troca de energia, exportações cruzadas, investimentos bilaterais, acordos tecnológicos, tudo sem a participação dos Estados Unidos. O Canadá já está alinhando medidas comerciais com o bloco europeu. Está oferecendo apoio industrial para rearmar a Europa, participando de pactos energéticos, promovendo acordos sustentáveis. O que antes era apenas complementar, agora se transforma em alternativa real. Mas se engana quem pensa que isso tudo se resume à diplomacia internacional. Na ponta da cadeia, o cidadão comum americano já começa a sentir os efeitos, e os sinais estão por toda parte. Aumentos no preço de carros e caminhões leves importados, escassez de peças automotivas específicas, retardamento na produção de veículos em fábricas americanas que dependem de componentes europeus ou canadenses, dificuldades logísticas em setores como aviação, farmacêutica, agricultura e até alimentos processados. O setor de turismo também já sente o impacto. Com as novas tensões, o fluxo de turistas entre Estados Unidos e Europa vem caindo. Hotéis, agências, locadoras e companhias aéreas enfrentam uma demanda menor, preços mais altos e incerteza crescente. Durante décadas, os Estados Unidos foram vistos como um país confiável para comércio, um pilar de estabilidade, um lugar onde empresas podiam investir, sabendo que regras não mudariam da noite para o dia. Empresas globais repensam fábricas em território americano, investidores recuam, startups buscam ambientes mais estáveis. O que está em risco não é apenas o comércio global, é a sua paz financeira, é a sua liberdade de escolha, é a segurança do seu emprego. Mas ainda há tempo de refletir. Porque essa guerra comercial disfarçada de patriotismo tem um custo muito mais alto do que a maioria imagina. Quando alguém joga gasolina sobre a brasa e espera apenas calor, esquece que o fogo tem vontade própria. Foi exatamente isso que Donald Trump fez ao taxar com tarifas altíssimas dois de seus maiores aliados, o Canadá e a União Europeia. O que ele talvez não esperasse, ou fingiu não esperar, é que esses dois gigantes, em vez de recuarem, fariam algo raro na história recente da geopolítica ocidental: se unirem. E não estamos falando de reuniões protocolares ou de notas diplomáticas moderadas. Estamos falando de contra-ataques econômicos cirúrgicos, estratégias coordenadas de retaliação e de um desejo crescente de construir uma nova ordem comercial sem os Estados Unidos no centro. Mas o que significa retaliação em 2025?
Não estamos mais na era em que um país proíbe bananas ou impõe cotas para vinhos. Hoje, retaliação tem nome, sobrenome e estratégia digital. A primeira resposta veio do Canadá. Enquanto Trump anunciava tarifas sobre aço e alumínio canadenses, Ottawa não apenas respondeu, planejou. A reação não foi improvisada, foi meticulosamente dividida em duas fases. A primeira fase foi quase imediata. O governo canadense impôs tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares em produtos americanos, escolhidos a dedo. Não qualquer produto, mas itens com alto valor simbólico e profundo impacto político interno nos Estados Unidos. Manteiga de amendoim, suco de laranja, vinhos, eletrodomésticos, papel, cerveja, produtos populares que afetam não apenas o consumidor, mas os produtores rurais e pequenos empresários americanos que dependem dessas exportações para sobreviver. É o que veio na segunda fase do plano canadense. O governo anunciou tarifas adicionais sobre 125 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. Dessa vez, o alvo eram setores estruturais: automóveis, aço, alumínio, grãos, produtos agrícolas, tudo que representa força econômica, poder político e base eleitoral de Trump. Para aplicar esse pacote com máxima precisão, o Canadá abriu um período de 21 dias para comentários públicos. Uma democracia usando sua população como radar para retaliar. A União Europeia pode até ter um protocolo lento, mas quando reage, reage como um titã coordenado. Primeiro, respondeu com tarifas sobre 28 bilhões de dólares em produtos americanos. Depois começou a desenhar uma nova cartada, um pacto comercial expandido com o Canadá, incluindo colaboração energética e investimentos estratégicos. O Canadá já está ajudando a Europa no esforço de rearmamento. A crise energética provocada pela guerra na Ucrânia ainda reverbera. A Europa quer cortar dependência do gás russo. E quem pode ajudar? O Canadá, naturalmente, logisticamente e agora politicamente. Trump, com sua agressividade, empurrou o Canadá para os braços da Europa. E os dois começaram a enxergar o que talvez nunca tivessem percebido antes. Eles funcionam melhor juntos. Significa que os Estados Unidos podem estar prestes a perder sua posição de epicentro econômico do Ocidente. A retaliação de Canadá e União Europeia não é apenas sobre economia. É sobre valores, é sobre respeito. Quando Trump tratou parceiros como inimigos, ele desenterrou ressentimentos históricos. Ele desfez décadas de confiança. E agora, as consequências começaram a se acumular. A retaliação que se desenha não é barulhenta. Ela se espalha pelos bastidores de comissões comerciais, pelas cláusulas de acordos energéticos, pelas decisões de investimentos a milhares de quilômetros de Washington. Porque um inimigo externo é a maneira mais eficaz de alimentar apoio interno. E se esse inimigo for um velho aliado, melhor ainda, porque confunde. Porque polariza, porque desloca a culpa. Pense nos próximos meses. Empresas americanas começando a exportar menos, fábricas parando, preços subindo, a base eleitoral sentindo no bolso. E do outro lado, Canadá e Europa caminhando juntos. Se esse conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se no canal. Ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Imagine um projeto enterrado, rejeitado, arquivado por questões ambientais. Um daqueles que pareciam fadados a nunca sair do papel. Agora imagine esse mesmo projeto ressurgindo não como uma simples proposta industrial, mas como uma arma geopolítica. Um símbolo de resistência, um grito de independência energética. Foi exatamente isso que aconteceu com o LG Quebec. Um projeto que, antes, dividia opiniões entre ambientalistas e empresários e agora carrega nas costas o peso da soberania econômica do Canadá. Em 2021, o governo do Quebec cancelou o projeto LG Quebec. A proposta era construir um gasoduto de quase 800 quilômetros que ligaria o oeste canadense até a cidade de Saguenay, de onde o gás natural seria liquefeito e exportado por navios para o mundo. O plano foi considerado ousado, mas enfrentou resistência por uma razão simples. As preocupações ambientais eram grandes demais. O gasoduto passava por regiões sensíveis, aumentava emissões de gases do efeito estufa e colocava em risco populações de baleias beluga, símbolo da fauna canadense. O projeto foi arquivado, mas então veio 2025, e com ele as tarifas de Trump. E como todo sistema reage à pressão, o Canadá também reagiu. De repente, o que antes era um projeto polêmico virou uma solução estratégica. O gás canadense, que antes tinha apenas um comprador nos Estados Unidos, passou a ser visto como a chave para libertar a Europa da dependência russa e da instabilidade americana. A mesma Europa que, desde a guerra da Ucrânia, vinha desesperadamente buscando novos fornecedores. A mesma Europa que agora sofre com o aumento dos preços e vê no Canadá um parceiro confiável e democrático. E o que o Canadá fez? Ressuscitou o projeto.
Não apenas como plano econômico, mas como declaração política, uma mensagem clara. Não vamos mais depender dos Estados Unidos. Uma ruptura sutil, mas definitiva, com o velho status quo norte-americano. O ministro do Meio Ambiente de Quebec, Benoit Charette, foi direto. Vamos reavaliar o LG Quebec, mas com uma nova perspectiva. O contexto mudou. O mundo mudou. O nosso papel mudou. O LG Quebec, antes criticado por causar danos ao meio ambiente, agora é visto como a válvula de escape de uma nação acuada. Uma nação que descobriu que pode buscar outros mercados, outras rotas, outras alianças. O Saguenay é uma área ecologicamente sensível. O aumento do tráfego marítimo pode afetar irreversivelmente a população de baleias beluga. As emissões do gás, ainda que menor que o petróleo ou o carvão, são um problema climático. Mas e se não houver alternativa? E se a escolha não for entre fazer ou não fazer, mas entre ser independente ou ser submisso? A cada tarifa imposta por Trump, o debate se torna mais complexo. E o LG Quebec vai se transformando em algo mais que um projeto. Ele vira um espelho do momento político do Canadá. Do outro lado do Pacífico, Japão e Coreia do Sul já demonstraram interesse. Com a expansão do oleoduto Trans Mountain, o Canadá agora tem capacidade de enviar petróleo diretamente do oeste para a costa e de lá para a Ásia. Em setembro de 2025, o Japão e a Coreia já negociam seus primeiros carregamentos de petróleo canadense. Um sinal claro. O Canadá está deixando de ser o quintal energético dos Estados Unidos. Está se tornando um fornecedor global. Agora pense no impacto que isso tem dentro dos Estados Unidos. Quase 99% do gás natural importado pelos Estados Unidos vem do Canadá. Mais de 24% do petróleo consumido em solo americano também. Esses produtos chegam por dutos transfronteiriços, abastecendo refinarias feitas sob medida para o tipo de óleo bruto canadense. São infraestruturas interdependentes, pensadas para funcionar em sincronia. Especialistas em energia já alertam. A demanda interna dos Estados Unidos por gás natural vai superar a oferta nos próximos 2 anos. O crescimento de data centers, de usinas térmicas, da indústria pesada, tudo isso pressiona a malha energética. Sem o gás canadense, os Estados Unidos podem enfrentar apagões, inflação energética e aumento brutal nos custos industriais. Tudo porque alguém decidiu que aliados mereciam punição. O líder do Partido Conservador do Canadá, Pierre Poilievre, anunciou apoio irrestrito ao projeto LG Quebec. E mais, afirmou que se o gás for vendido à Europa, o país pode lucrar até 300% a mais do que vendendo aos Estados Unidos. Não é apenas uma decisão política. É uma questão de lucro. O Canadá sabe que não precisa mais aceitar as regras de um parceiro imprevisível. A Europa precisa desesperadamente de gás. A Ásia está pronta para comprar petróleo. E o mundo começa a ver o Canadá como o novo elo entre segurança energética e estabilidade democrática. Imagine que você construiu sua casa sobre um terreno que não é seu, um terreno emprestado. Durante anos, você viveu bem ali, confortável, abastecido, protegido. Mas um dia, o dono do terreno resolve fazer um novo plano que não te inclui. Essa é a metáfora perfeita para a crise energética que se forma entre os Estados Unidos e o Canadá. Porque a verdade nua e crua é essa. Os Estados Unidos não são donos da energia que consomem. São dependentes. E esse terreno pertence ao Canadá. Nas últimas décadas, enquanto Washington fazia discursos sobre independência energética, a realidade era bem mais complexa. Quase 99% de todo o gás natural importado pelos Estados Unidos vem do Canadá. E quase 25% do petróleo consumido em solo americano também. Pode parecer um número técnico. De fato, é que se o Canadá fechar a torneira, os Estados Unidos enfrentam o escuro. Imagine um hospital em Chicago funcionando com energia fornecida por gás natural importado por dutos do Alberta. Ou uma escola no Missouri, aquecida no inverno com base em contratos de fornecimento vindos do Canadá. Ou ainda, milhares de postos de gasolina na Califórnia, abastecidos com petróleo pesado. O sistema energético norte-americano foi construído com base em uma premissa: o acesso garantido e barato à energia canadense. Em setembro de 2025, a Coreia do Sul e o Japão receberam os primeiros carregamentos de petróleo canadense vindos do recém-expandido oleoduto Trans Mountain. Esse projeto quase triplicou a capacidade de transporte de petróleo do oeste canadense até a costa do Pacífico. Antes, praticamente todo o petróleo canadense ia para os Estados Unidos. Do ponto de vista logístico, o Canadá se transformou. Antes limitado a enviar petróleo e gás apenas para o sul, agora consegue exportar diretamente para a Ásia em menos tempo, com mais lucro e com parceiros mais previsíveis. Por exemplo, um navio carregado de gás natural canadense pode chegar à costa japonesa em 10 dias. O mesmo transporte, a partir da costa americana, via Canal do Panamá, levaria quase o dobro. As refinarias americanas, especialmente no meio oeste, foram projetadas especificamente para processar o petróleo pesado do Canadá.
Não é possível simplesmente trocar por petróleo da Arábia Saudita ou do Texas. A composição química é diferente. A infraestrutura é especializada. Se o fornecimento canadense cair ou for redirecionado para o exterior, os Estados Unidos enfrentam dois problemas imediatos: aumento nos preços do petróleo e seus derivados, desestabilização da indústria de refino americana. E quando olhamos para o gás natural, o cenário é ainda mais delicado. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a demanda por gás natural crescerá 18% nos próximos 2 anos. Isso por causa de 3 fatores principais: o crescimento de centros de dados, data centers, que consomem volumes gigantescos de energia; o retorno de parte da produção industrial para solo americano, exigindo fornecimento contínuo; a expansão de usinas de energia movidas a gás, que substituem as de carvão. Essa expansão exige uma oferta constante. Mas se o Canadá decidir vender seu gás para a Europa, como já está considerando, os Estados Unidos terão que competir com o mundo. O Canadá já representa 9% do consumo total de gás natural dos Estados Unidos. E ainda assim, essa cifra pode ser maior em estados específicos. Em lugares como Minnesota, Michigan e Dakota do Norte, a dependência ultrapassa 30%. São regiões que podem enfrentar racionamento ou aumento brutal no custo da energia. Trump promete tornar os Estados Unidos energeticamente autossuficientes. Mas ao atacar o Canadá com tarifas, ele sabota essa promessa. Ele transforma o principal fornecedor de energia do país em um parceiro ressentido, prestes a cortar a linha de abastecimento. Ele faz isso sem oferecer alternativas reais. Yale's Budget Lab publicou uma estimativa atualizada. Se os Estados Unidos tiverem que substituir o gás canadense por fornecedores de fora do continente, cada família americana pode ter até $1.300 a mais em custos energéticos anuais. Agora, multiplique isso por milhões de famílias. Pense no impacto nas empresas, na inflação, no desemprego. Se o fornecimento energético se torna instável, os investidores fogem. As empresas adiam decisões, as bolsas oscilam, o dólar perde força. Tudo isso por causa de uma escolha política mal calculada. Uma escolha que tenta fazer parecer que o Canadá precisa dos Estados Unidos, quando na verdade são os Estados Unidos que precisam desesperadamente do Canadá. Quando Donald Trump aparece em rede nacional dizendo que as tarifas impostas ao Canadá e à União Europeia são um castigo necessário para proteger a economia americana, a frase parece firme, estratégica, até patriótica. Quando um produto cruza a fronteira dos Estados Unidos, o importador americano, a empresa americana que está comprando, é quem paga a tarifa ao governo dos Estados Unidos, não o país de origem, não a empresa estrangeira, mas a própria empresa americana quer vender para você. Agora pense, quando essa empresa importa um automóvel da Alemanha, uma peça eletrônica da Irlanda, um vinho da França, um componente de motor do Canadá, ela paga a tarifa, ela aumenta o preço final e o seu custo de vida sobe. Não se trata de ideologia, não é uma crítica de esquerda ou direita, é matemática básica. Mas Trump, em seus discursos, prefere uma narrativa mais confortável. Estamos punindo quem abusa da América. Soa bem, mexe com o orgulho nacional. Mas é uma ilusão, porque os governos desses países não estão pagando nada. Eles estão apenas assistindo as exportações desacelerarem e procurando novos mercados. Enquanto isso, os consumidores americanos veem seus gastos aumentarem mês após mês. Um estudo da Universidade de Yale, cruzando dados de 2018 a 2020 durante o primeiro mandato de Trump, analisou os efeitos de tarifas impostas a produtos da China, da União Europeia e do Canadá. O resultado? A tarifa média saltou de 3,7% para 26,8% em mais de 18 mil produtos. E o impacto direto no consumidor americano foi devastador. Os preços desses produtos subiram em média 21,9%. Isso significa que uma geladeira de $1.000 passou a custar quase $1.220. E um carro de 30 mil foi para $36.500 sem nenhuma melhoria. Sem nenhum avanço tecnológico. Só por causa das tarifas. Você pagaria 20% a mais por algo que não mudou absolutamente nada? Só para manter uma narrativa política? É exatamente o que milhões de americanos estão fazendo neste momento. Não por escolha, mas por consequência. Agora pense nas implicações psicológicas disso. O trabalhador que acreditava que Trump estava defendendo seus interesses começa a sentir a pressão no orçamento familiar. As compras de supermercado se tornam mais pesadas, as prestações de carro, mais longas, os insumos para o negócio local, mais caros. O capital de giro encurta, o lucro some. Não há vencedores em uma guerra de tarifas, só há sobreviventes. Enquanto a Europa responde com medidas de retaliação, impondo tarifas contra 28 bilhões de dólares em produtos americanos como motocicletas, jeans, bourbon e até ketchup, empresas dos Estados Unidos perdem mercado. A Harley Davidson, por exemplo, viu suas vendas despencarem na Europa.
O uísque americano, tradicional símbolo de exportação, perdeu espaço para marcas escocesas e irlandesas, e fábricas começaram a demitir. Trump diz que está protegendo empregos, mas as tarifas estão destruindo cadeias produtivas inteiras. O agricultor que produz soja nos Estados Unidos depende de fertilizantes e máquinas vindos do exterior. Com as tarifas, os custos aumentam, mas o preço da soja no mercado internacional não sobe. Resultado? Margem reduzida, produção menor, menos empregos no campo. As tarifas também afetam os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. Empresas da Europa, do Japão, da Coreia, que antes viam os Estados Unidos como um porto seguro para seus projetos, agora pensam duas vezes antes de abrir fábricas em solo americano, porque as regras mudam a qualquer momento. E o investidor odeia incerteza. Ele vai embora. E leva junto o capital, a inovação e os empregos. Mas a ilusão continua, porque vender força política é mais lucrativo, em votos, do que admitir um erro de cálculo. E se a maior superpotência do mundo estivesse à beira de perder seu trono, não por causa de uma guerra, de um desastre natural ou de uma crise financeira, mas por decisões políticas voluntárias, baseadas em orgulho, em retórica inflamada e em um profundo desprezo pelas regras do jogo que ela mesma ajudou a criar? E se, enquanto tenta punir o mundo com tarifas, ela estivesse cavando, centímetro por centímetro, sua própria cova diplomática e econômica? Pois essa é exatamente a encruzilhada em que os Estados Unidos se encontram agora. E o mundo inteiro está assistindo com atenção. Durante décadas, os Estados Unidos foram o centro gravitacional do comércio internacional. Não apenas pela força de sua economia, mas pela confiança que inspiravam. Um país previsível, estável, pragmático. Um país que, mesmo com erros e excessos, era o pilar de um sistema onde o livre comércio, os acordos multilaterais e o respeito mútuo guiavam as relações internacionais. Esse foi o pacto não escrito que sustentou o pós-guerra. Foi esse pacto que possibilitou o Plano Marshall, o NAFTA, a OMC, a expansão da União Europeia, o crescimento da Ásia, o florescimento do próprio mercado interno americano. Mas em 2025, esse pacto está sendo rasgado, e quem o está rasgando é o próprio arquiteto. O fim da hegemonia americana não será uma explosão, será um processo lento, constante, quase imperceptível. Ele começou quando Trump transformou a política externa em um ringue pessoal. Continuou quando os aliados pararam de confiar. Se consolidou quando a Europa olhou para o Canadá e viu uma nova âncora comercial. Veja os sinais. O dólar ainda é forte, mas pela primeira vez desde Bretton Woods está sendo contestado por blocos alternativos. BRICS, moedas digitais, transações bilaterais em euro, yuan, rúpia. A desdolarização deixou de ser uma fantasia. A OMC, uma das criações mais importantes dos Estados Unidos, está sendo ignorada. As sanções unilaterais impostas por Washington são, hoje, contornadas com tecnologia e alianças estratégicas. Até Hollywood e o Vale do Silício, símbolos do soft power americano, estão perdendo terreno para centros criativos e tecnológicos na Europa e Ásia. As tarifas de Trump não são só medidas econômicas, são sintomas de um projeto maior, um projeto de recuo. Uma ideia de que a grandeza americana se preserva isolando-se do mundo, quando, na verdade, foi justamente a abertura que a construiu. E como todo império que se fecha aos Estados Unidos, correm o risco de se tornar irrelevantes. Hoje, os Estados Unidos não inspiram confiança, nem respeito. Inspiram medo, hesitação e cálculo frio. A Europa não espera mais por Washington. O Canadá não se ajoelha mais diante da Casa Branca. O México, a Índia, a Coreia do Sul, o Brasil, todos estão testando novas rotas. Não porque querem derrubar os Estados Unidos, mas porque não confiam mais neles. Trump não começou esse processo, mas acelerou. Deu a ele um rosto. E o que antes era uma hipótese de academia, agora é um cenário plausível. Um mundo sem os Estados Unidos como epicentro econômico. Isso não significa que os Estados Unidos desaparecerão. Eles continuarão sendo uma potência. Mas talvez, pela primeira vez em mais de um século, não sejam mais a liderança. Então sim, estamos diante do fim de uma era. Não com bombas, mas com boletos. Não com tanques, mas com recibos. Se você assistiu até aqui, parabéns. Você viu o mundo mudar em tempo real. Agora eu te convido a continuar esse movimento. Curta este vídeo. Comente com suas ideias, suas dúvidas, sua indignação. E acima de tudo, inscreva-se no canal. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos em breve.